Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal HSB. Esse vídeo compõe a nossa série sobre eletricidade básica e nós daremos continuidade ao assunto Lei de Ohm e circuitos elétricos. Nesse vídeo nós vamos enfatizar elementos em paralelo, ok? Peço que vocês ativem as notificações, deixem um like e principalmente se inscrevam no canal. Nós estamos reunindo conhecimento para, um pouco mais à frente, utilizar todo esse know-how adquirido em experimentos que nós vamos montar juntos aqui no canal, tá bom? Então vamos ao vídeo. Nós temos agora, pessoal, um pequeno circuito elétrico composto por uma fonte de alimentação e uma carga, que é constituída de dois resistores conectados em paralelo. Essa carga ela está submetida à tensão proveniente da fonte. E a fonte já aplica uma tensão de 60 volts sobre esta carga. Tá bom? Fica então a pergunta: qual é a corrente elétrica fornecida pela fonte? Uma outra pergunta importante que nós devemos responder é: a fonte enxerga uma resistência de que valor? Essas duas perguntas, pessoal, nós já podemos responder sem problema nenhum, porque nós já sabemos calcular resistores em paralelo. Na aula sobre resistores em paralelo, nós deduzimos essa fórmula, e essa fórmula ela nos dá qual é o valor da resistência equivalente para dois valores, logicamente em paralelo. Então, se eu tenho um de 30 e um de 60 ohm, basta eu multiplicar esses dois valores e dividir essa multiplicação pela soma dos dois. Então nós obteremos aí uma resistência equivalente de 20 ohms. Isso significa que a fonte enxerga uma única resistência de 20 ohms. Então fica fácil agora calcular a corrente que a fonte fornece. Vamos aplicar a lei de Ohm e vamos facilmente determinar qual é a corrente elétrica fornecida pela fonte. Aplicamos a lei de Ohm, já sabemos que U é a tensão sobre essa resistência está submetida a uma tensão de 60 volts e o valor dessa resistência é de 20 ohms. Fazendo essa conta, nós obteremos uma corrente elétrica de 3 amperes. Bem simples, né? Então nós sabemos que essa fonte fornece uma corrente de 3 amperes. Mas vamos observar uma coisa. Essa resistência de 20 ohms, ela não existe. Ela é a resistência que a fonte está enxergando. O que existe aí, na verdade, são dois resistores em paralelo. Aí a pergunta agora é: por onde essa corrente passa? Ela passa só pelo resistor de 60? Ela passa só pelo de 30, que é mais fácil? Por onde ela passa, afinal? Na verdade, pessoal, essa corrente ela se divide, tá bom? Quando chega nesse nó, ela se divide, parte da corrente elétrica atravessa o resistor de 60, parte da corrente atravessa o resistor de 30, chegando nesse nó, elas se juntam novamente e retornam para a fonte. A pergunta que nós podemos fazer agora é: em qual desses resistores a corrente elétrica é mais intensa? Ora, pelo próprio conceito de resistência elétrica, você já sabe que a corrente elétrica pelo resistor de 30 vai ser maior do que a corrente elétrica que vai fluir pelo resistor de 60. Por quê? Porque a resistência elétrica é uma oposição ao fluxo da corrente elétrica. A resistência, quanto mais alta, maior será a oposição, ou seja, a corrente elétrica que flui pelo resistor de 60 ohms será menor. Nós vamos agora observar com mais detalhes essa corrente elétrica. Nós vamos aplicar a LCK. O que é LCK? Lei das correntes de Kirchhoff, tá bom? E o que diz a LCK? Ora, a LCK diz que o somatório das correntes que chegam em um nó
é igual ao somatório das correntes que saem desse nó. Simples, não é? Ou seja, você observa que nesse ramo chega uma corrente de 2 amperes. Nesse outro ramo chega uma corrente de 5 amperes. Nesse outro ramo chega uma corrente que eu não sei. Então chegaram 3 correntes e saiu uma corrente de 10 amperes. Ok? Ora, que corrente é essa que chegou aqui? Se saiu 10, tem que ter chegado 10, né? Então 2 mais 5, 7, para 10 falta 3. Então só pode ter vindo 3 amperes por esse ramo. É um raciocínio bem simples, mas extremamente importante para que nós possamos daqui para frente analisar como as correntes elétricas circulam em circuitos elétricos e eletrônicos, tá bom? Então vamos lá. Eu sei que chegou 3 amperes nesse ponto, nesse nó. Nós vamos chamar esse ponto aqui agora de nó, tá bom? Essa corrente elétrica, logicamente, ela vai se dividir em 2 valores. E nós já sabemos que a corrente que vai atravessar o de 30 vai ser uma corrente mais intensa, maior, tá bom? Se de repente nós pegássemos o nosso amperímetro e quiséssemos medir a corrente que flui em cada elemento desse, nós teríamos que interromper o fluxo daquele elemento correspondente e forçar essa corrente fluir pelo instrumento, para que nós pudéssemos medi-la. Então veja só, nesse momento eu interrompi aqui a conexão desse terminal do resistor de 60 ohms com o negativo e forcei essa corrente a atravessar o amperímetro e retornar para a fonte. Observe que para fazer a leitura da corrente desse exemplo que nós estamos estudando, eu tenho que usar 10 amperes, porque as outras escalas de corrente são muito baixas, tá bom? Poderia danificar o instrumento. Então, eu estou utilizando a escala mais alta que o instrumento permite e mudei o borne de miliampere para ampere. Então, observem quando vocês forem utilizar o instrumento de vocês na escala de corrente, com valores até 10 amperes. Então, uma outra observação importante a ser feita é que a corrente que está circulando pelo resistor de 30, logicamente, não passa no instrumento. Eu estou medindo apenas a corrente que atravessa o resistor de 60. Observe o percurso da corrente que atravessa o resistor de 30. Ela sai daqui, do borne positivo, chega nesse nó, ela se divide, vem para cá, atravessa o resistor de 30 ohms e volta para a fonte, ou seja, ela não atravessa o amperímetro. Então, eu estou lendo apenas a corrente que atravessa o resistor de 60. Da mesma forma, se eu fosse ler a corrente elétrica que flui através do resistor de 30, eu precisava interromper o fluxo, ou no final ou no início, tá bom? Exatamente dessa forma aqui, ó. Nesse momento agora, eu estou lendo a corrente que atravessa o resistor de 30 ohms. Então você observa que a corrente que atravessa o resistor de 60 não passa mais pelo instrumento, ó. A corrente vem, chegou no negativo, ela volta. Ok? Então vamos lá, vamos proceder com o entendimento da lei de Kirchhoff. Nós temos esse nó e nós sabemos que nesse nó chega a corrente fornecida pela fonte, ou seja, a corrente total. Nesse ponto nós temos a chegada da corrente total. A corrente que chega no nó vai se dividir em duas, exatamente porque nós só temos 2 caminhos. Vou chamar de corrente A e corrente B. Então você já sabe que se eu somar a corrente A mais a corrente B, é exatamente o valor da corrente total, ou seja, da corrente que chega. Isso aqui nada mais é do que o enunciado da lei das correntes de Kirchhoff, que diz que o somatório das correntes que chegam é igual ao somatório das correntes que saem.
Então está chegando só IT e está saindo IA mais IB, tá bom? Essa lei aqui, pessoal, é bem importante, ela facilita os cálculos em muitos casos, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui uma forma bem simples de você calcular essas correntes. Apague um resistor e observe que a tensão elétrica proveniente da fonte está exatamente sendo aplicada sobre esse resistor de 30 ohms. Se você tem um resistor submetido a uma tensão, você pode aplicar tranquilamente lei de Ohm, tá bom? Então, nós temos a tensão sobre o resistor, 60 volts. Nós temos o valor do resistor, 30 ohms. Então, nós podemos calcular tranquilamente a corrente que flui por esse resistor, 2 amperes, tá bom? Eu posso fazer exatamente a mesma coisa com o outro resistor e calcular a corrente que atravessa o resistor de 60 ohms. Vamos aplicar o mesmo raciocínio então e calcular o valor de IB. A corrente que flui através do resistor de 60 pode ser calculada também aplicando a lei de Ohm. Então você observa, olha, esse resistor de 60 ohms está submetido a uma tensão de 60 volts. Observe que quando os resistores estão em paralelo, em suas extremidades há exatamente a mesma tensão. Então, esse resistor de 60 ohms também está submetido a uma tensão de 60 volts, porém a resistência dele agora é de 60 ohms e passando esse 60 para o outro lado, 60 dividido por 60 dá 1. Então, nós acabamos de descobrir que a corrente B, ou seja, a corrente que flui pelo resistor de 60 ohms, é uma corrente de 1 ampere. Ora, se você somar 1 mais 2, é exatamente os 3 amperes que nós já tínhamos calculado. Uma outra forma de você calcular essa corrente, pessoal, é da seguinte forma. Eu já tinha calculado anteriormente a corrente fornecida pela fonte, que era de 3 amperes. Então, eu substituo aqui, ó, corrente total é a corrente fornecida pela fonte, 3 amperes. Bastava eu calcular apenas uma, então, que era de 2 amperes. Substituindo aqui, ora, se eu tenho dois valores, eu encontro o terceiro. Esse 2 que está desse lado somando passaria para o outro lado negativo. Então, a corrente IB seria 3 menos 2, que deu 1. Exatamente o valor que nós encontramos. Então, essa é uma das formas que nós temos para encontrar as correntes que fluem quando os elementos estão conectados em paralelo. Vamos observar aqui agora. Observe que esse barramento está conectado ao positivo. E este outro barramento está conectado ao negativo, porém através do amperímetro, para que seja possível fazer a leitura da corrente elétrica, tá bom? Mas essa ponta de prova que você está vendo aqui, ela na verdade é o negativo da fonte, tá bom? Observe que nós temos um resistor de 15 ohms interligando o barramento positivo e negativo, ok? Ora, uma tensão sobre um resistor vai dar origem a uma corrente elétrica, 15 dividido por 15, 1 ampere. Então, nós observamos uma corrente fluindo através desse resistor de 1 ampere. Inserindo um resistor de 30 ohm entre o barramento positivo e negativo, vai fluir uma nova corrente. 15 dividido por 30 dá 0,5. Então, por esse resistor, flui uma corrente elétrica de 0,5 amperes. A fonte já está fornecendo a corrente que flui pelos dois, ou seja, 1 mais 0,5, 1,5. E você pode observar o amperímetro registrando essa corrente elétrica. Se eu interligar no meio do barramento mais um resistor, sendo ele agora de 60 ohms, 15 dividido por 60 dá 0,25. Observe que a corrente subiu. Colocando mais um resistor, sendo ele agora de 120 ohms, flui uma corrente de 0,125 amperes
por esse elemento e essa corrente é registrada no multímetro. Então você observa que em cada elemento flui uma corrente diferente. A tensão a qual todos estes elementos estão submetidos é a mesma. Ou seja, entre este barramento e este tem 15 volts. Todos eles estão submetidos à mesma tensão de 15 volts. Porém, por cada um deles flui uma corrente diferente. Tá bom? Então, essa é uma observação extremamente importante a respeito de resistores conectados em paralelo ou cargas conectadas em paralelo. Vamos fazer um resumo geral do que nós observamos. Em circuitos em paralelo, o que nós observamos? Que a corrente se divide proporcionalmente aos valores das resistências de cada elemento. Foi exatamente o que eu falei anteriormente. Você observa correntes diferentes, em compensação a tensão é a mesma para todos os elementos que estiverem em paralelo. Ou seja, neste barramento e esse onde todos os elementos estão conectados tem exatamente a mesma tensão que a tensão proveniente da fonte. Esses circuitos em paralelo é o que nós chamamos, pessoal, de divisores de corrente. Nós vamos trabalhar bastante essas ideias agora de circuitos em paralelo, circuitos em série, para aumentar cada vez mais a nossa compreensão de circuitos elétricos. Isso ocorre, por exemplo, na nossa casa. Nas tomadas da casa, nós temos a mesma tensão em todas elas, porque todas as tomadas são ligadas em paralelo. Nós temos exatamente a mesma tensão. Quando nós conectamos um equipamento na tomada, a corrente que flui pela instalação elétrica dessa tomada é diferente das outras tomadas. Se eu ligar, por exemplo, um outro equipamento numa outra tomada, eu tenho uma outra corrente elétrica. E assim por diante, cada equipamento que eu conecto em uma tomada, por esse circuito elétrico daquela tomada, flui uma corrente elétrica diferente das outras. Logicamente conectados equipamentos diferentes, né? Bom, se você entendeu a explicação sobre circuitos em paralelo, você vai deixar a resposta nos comentários. Digamos que eu tenho um trecho de instalação elétrica, o trecho AB, eu tenho o trecho BC, eu tenho o trecho CD e tenho o trecho DE. Eu quero que você me diga em qual desses trechos a corrente elétrica é maior. Tá bom? Escreva aí nos comentários para a gente poder discutir essa questão, para ver se você entendeu. Para você que já tem aí a bancada HSB, você vai montar o seguinte experimento. Você vai calibrar a tensão da bancada em 10 volts, vai colocar a escala certa para ler a corrente desse experimento, tá bom? Você já sabe dimensionar o valor desse resistor, marrom, verde e vermelho, e o que você vai fazer é em seguida colocar em paralelo mais um com ele e depois mais um. Você vai ler a corrente elétrica em cada um desses casos. E aí mais um desafio, valendo um ponto na prova, para quem me disser qual é a tensão fornecida pela fonte. Mais um ponto na prova só vale para quem responder primeiro aí nos comentários, viu? Foi isso aí, pessoal, nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da explicação. Fiquem com a gente aí porque nós estamos juntando conhecimento.